Lei 1. Não ofusque o brilho do mestre. Tema: a arte da hierarquia e a psicologia do poder. Você já trabalhou duro, entregou um resultado impecável, deu o seu melhor e, no final, em vez de ser reconhecido ou promovido, percebeu que a sua presença começou a incomodar? Ou pior, já viu alguém menos qualificado subir na vida, simplesmente porque sabia exatamente como agradar as pessoas certas? Se isso já aconteceu com você, saiba de uma coisa: o problema não foi a sua falta de talento. O seu maior erro pode ter sido justamente o seu excesso de brilho. Seja muito bem-vindo. Se você busca entender como o mundo real das relações de poder realmente funciona, longe daquelas ilusões de que apenas o mérito basta, você está no lugar certo. Nos próximos minutos, nós vamos desarmar uma das armadilhas mais invisíveis e perigosas que existem na carreira e na vida pessoal. Hoje, você vai aprender a regra de ouro da convivência com líderes e figuras de autoridade. Uma estratégia silenciosa usada há séculos pelas mentes mais brilhantes da história para conquistar proteção, crescer sem gerar inimigos e se tornar absolutamente indispensável. Escute com atenção até o final, porque a última tática prática que vamos revelar aqui vai mudar completamente a forma como você se posiciona em qualquer reunião de trabalho a partir de amanhã. Para entender onde a maioria das pessoas erra, precisamos olhar para como o topo funciona. Existe um segredo que pouca gente tem a coragem de admitir. Pessoas em posições de liderança e autoridade necessitam, acima de tudo, sentir-se plenamente superiores, competentes e admiradas. Quando você entra em um ambiente querendo mostrar o quanto é inteligente, rápido ou talentoso diante de quem está acima de você, adivinhe só o que essa pessoa sente? Ela não sente gratidão. Ela sente ameaça. A ilusão mais perigosa que existe é achar que impressionar um superior com conquistas espetaculares vai gerar apoio automático. Na prática, a demonstração ostensiva de superioridade técnica quase sempre gera ressentimento, medo e uma busca velada por uma desculpa para neutralizar você. Quer ver como isso funciona na prática? Deixe-me lhe contar uma história que aconteceu há alguns séculos no coração da Europa. Imagine um homem extremamente rico, inteligente e influente, que ocupava o cargo de chefe das finanças de um grande reino. Ele queria muito conquistar a confiança total do jovem rei que havia acabado de assumir o trono. O que ele fez? Decidiu organizar uma festa monumental em seu novo e luxuoso palácio. Mas não era uma festa qualquer. Foi o evento mais grandioso da época. Refeições inéditas criadas pelos melhores chefes, músicas encomendadas especialmente para a noite, peças de teatro e um espetáculo de fogos de artifício que iluminou o céu por horas. O chefe das finanças acreditava do fundo do coração que estava demonstrando devoção, eficiência e capacidade. Ele achava que o jovem rei ficaria encantado e o promoveria imediatamente. Mas sabe qual foi o resultado? O rei não viu aquilo como uma homenagem. Ele viu como uma humilhação. Ficou profundamente incomodado ao ver que o palácio do seu subordinado era mais bonito e o evento mais refinado do que qualquer coisa que a própria coroa pudesse realizar. A ostentação daquele homem despertou a vaidade e, acima de tudo, o medo do governante. 3 semanas após a festa, aquele homem foi preso. Passou os últimos 20 anos da sua vida trancado em uma cela solitária. E o rei? O rei contratou a mesma equipe de arquitetos daquele subordinado para construir o que hoje conhecemos como um dos palácios mais famosos e suntuosos do mundo, garantindo que ninguém jamais brilhasse mais do que ele. O erro daquele homem não foi a incompetência. Foi o excesso de brilho no momento errado. Agora, veja o contraste. No mesmo período histórico, um grande pesquisador e pensador precisava de financiamento contínuo para suas descobertas científicas. Ele poderia ter batido de porta em porta mostrando como era mais sábio do que todo mundo. Mas ele conhecia a psicologia humana. Ao fazer uma descoberta astronômica revolucionária, a existência de 4 novas luas no céu, em vez de reivindicar toda a glória científica para si, ele fez um movimento mestre. Ele vinculou essa descoberta diretamente à dinastia da família mais poderosa da sua região. Ele declarou publicamente que a quantidade daquelas luas era um sinal dos céus em homenagem aos irmãos daquela família nobre. Percebe a genialidade? Ele não entregou apenas ciência. Ele presenteou aqueles líderes com glória e imortalidade. O resultado? Foi nomeado filósofo e matemático oficial da corte, ganhou uma renda fixa vitalícia e proteção permanente. E o mais importante, sem jamais fazer seus protetores se sentirem intelectualmente inferiores. Existe uma metáfora fantástica feita por um antigo filósofo que resume isso com perfeição. Imagine que o líder ou a figura de poder é o sol.
O Sol é o único centro de luz e energia permitido no sistema. Já os subordinados e colaboradores devem atuar como as estrelas. As estrelas têm brilho próprio, mas elas desaparecem estrategicamente quando o Sol está no céu. Tentar rivalizar com a luz solar na frente de todos só resulta em uma coisa: aniquilação. E tome muito cuidado com a intimidade. Às vezes, ficamos tão amigos de um superior que achamos que as regras da hierarquia deixaram de existir. Um famoso mestre de cerimônias do Oriente cometeu esse erro no passado. Por ter a confiança total do imperador, decidiu erguer uma estátua de si mesmo no templo do palácio. Esse pequeno ato de ego foi visto como insolência e quebra de respeito. O resultado? Ele perdeu a própria vida. Então, como você aplica esse conhecimento no seu dia a dia sem deixar de ser um profissional incrível? Aqui estão 3 atitudes estratégicas para colocar em prática imediatamente. Primeiro, a transferência de crédito. Quando você tiver uma ideia brilhante ou uma solução inovadora, atribua abertamente a origem do conceito ao seu líder. Transmita a mensagem de que você está apenas executando ou aprofundando um conselho que ele deu no passado. Segundo, o falso erro. Cometa, de tempos em tempos, pequenas falhas inofensivas que permitam ao seu superior corrigi-lo. Pedir a orientação técnica de alguém acima de você alimenta o ego da pessoa e faz com que ela se sinta protetora e intelectualmente necessária. E terceiro, a moderação social. Se você é naturalmente mais carismático, engraçado ou comunicativo que o seu chefe, diminua o ritmo quando estiver ao lado dele. Garanta que ele seja sempre o centro das atenções do grupo. Mas atenção, existe uma exceção importante a essa regra. Se a liderança acima de você for forte, a regra é absoluta: nunca ofusque. Porém, se você perceber que o seu superior é uma estrela cadente, alguém em franca decadência, cometendo erros graves e prestes a cair, aí o jogo muda. Nesses casos raros, demonstrar a sua força de forma seletiva acelera o processo e mostra para o topo que você é o substituto natural. Cultive a paciência, execute suas funções com maestria e saiba exatamente o momento de brilhar. Bloco 2. Tema: os obstáculos táticos, erros invisíveis e armadilhas da insegurança. Agora que nós estabelecemos a lógica por trás de como o poder funciona no topo, surge a pergunta inevitável: se a regra de não ofuscar quem está acima de nós parece tão lógica, por que tantas pessoas inteligentes continuam caindo nessa mesma armadilha dia após dia? A resposta é simples, mas desconfortável. Nós somos guiados por impulsos do nosso próprio ego que nem percebemos que existem. Nos próximos minutos, nós vamos analisar os 4 maiores erros invisíveis que bloqueiam a sua ascensão. Vamos entender a causa, a consequência devastadora de cada um deles e, mais importante, a solução exata para você nunca mais cair nessas ciladas. O primeiro erro: a armadilha da validação pelo mérito. A causa: nós fomos educados a vida inteira acreditando em uma grande promessa: se você trabalhar mais duro do que todos, produzir mais resultados e demonstrar uma inteligência brilhante, o reconhecimento virá naturalmente. Essa crença faz com que a gente queira exibir cada conquista como um troféu diante dos nossos superiores. A consequência: na prática, quando você expõe suas habilidades de forma ostensiva, o efeito é exatamente o oposto. O líder não enxerga um colaborador dedicado, ele enxerga um concorrente. A sua eficiência gera um espelho que reflete as limitações e as inseguranças dele. O resultado: em vez de promoção, você começa a ser gradativamente afastado das decisões importantes, ignorado em reuniões e, no pior dos cenários, sabotado de forma silenciosa. A solução: mude a sua moeda de troca. Entenda que a maior entrega que você pode fazer para uma figura de poder não é apenas o resultado técnico, mas a sensação de que ela é a grande mentora por trás desse resultado. Torne-se o catalisador do brilho alheio. Quando seu líder parecer mais capaz e inteligente por causa do seu trabalho, a segurança dele aumenta, e a sua posição fica absolutamente intocável. O segundo erro: o deslize por excesso de intimidade. A causa: com o passar do tempo, é natural que você desenvolva certa proximidade com quem está no comando. Rir das mesmas piadas, compartilhar momentos descontraídos ou receber elogios em particular cria uma ilusão perigosa. A ilusão de que a hierarquia desapareceu e que vocês agora são iguais. A consequência: é exatamente nesse momento de excesso de confiança que o desastre acontece. Uma piada inadequada em público, um comentário que desafia a autoridade do líder na frente da equipe ou a ousadia de tomar uma decisão sem consultar quem está acima. Isso é interpretado não como amizade, mas como insolência.
Lembra da história daquele mestre que ergueu uma estátua de si mesmo no palácio porque achava que tinha intimidade com o governante? A consequência para quem confunde proximidade com igualdade é sempre drástica. A solução: mantenha a guarda estratégica sempre levantada, principalmente quando o ambiente parecer descontraído. Respeite os limites invisíveis do poder. A verdadeira maestria consiste em ser um confidente de extrema confiança sem jamais esquecer quem ocupa o topo da mesa. A intimidade deve servir para proteger o líder, nunca para colocar você no mesmo patamar público que ele. O terceiro erro: tentar lutar contra um monstro de vaidade. A causa: em alguns momentos da carreira, você vai cruzar o caminho de líderes que possuem uma insegurança estrutural tão profunda que chegam a ser quase paranoicos. Pessoas que se sentem ameaçadas não apenas pela sua inteligência, mas pela sua juventude, pelo seu carisma natural ou até pela forma como os outros olham para você quando você entra na sala. O erro aqui é tentar provar a esse tipo de pessoa que você é do bem ou que não quer o lugar dela. A consequência: não adianta tentar dialogar com uma vaidade doentia. Quanto mais você tenta ser agradável ou demonstrar eficiência para um mestre profundamente inseguro, mais ele enxerga o seu carisma como uma ameaça ao controle dele. Isso aciona impulsos destrutivos imensos. Você acaba gastando toda a sua energia tentando agradar alguém que só estará satisfeito no dia em que você desaparecer. A solução: diante de uma figura com insegurança crônica, existem apenas dois caminhos táticos. O primeiro é apagar ativamente os seus atributos sociais mais marcantes na presença dessa pessoa. Fale menos, seja extremamente neutro, vista-se de forma discreta e passe despercebido. O segundo caminho, e o mais saudável, é planejar estrategicamente a sua transição para outra área ou equipe o mais rápido possível. Não se luta contra o oceano, contorna-se a tempestade. O quarto erro: ignorar a leitura do cenário. A causa: aplicar regras de convivência de forma rígida, cega e automática, sem analisar a força ou a fraqueza real de quem está no comando naquele exato momento. A consequência: se você tenta agradar cegamente um líder que já perdeu o respeito de todos e está prestes a ser substituído, você acaba afundando junto com o navio dele. Por outro lado, se você tenta medir forças com um líder forte e consolidado, você é atropelado instantaneamente. A solução: desenvolva o hábito da observação silenciosa. Antes de agir, faça a si mesmo a seguinte pergunta: o sol sobre a minha cabeça é uma estrela firme no centro do sistema ou é uma estrela cadente prestes a se apagar? Se o poder for firme, a regra de nunca ofuscar é absoluta. Mas se o comando estiver em franca decadência, cometendo erros irreparáveis e sem apoio do topo, o seu papel muda. Mantenha a compostura, execute com rigor e prepare-se para demonstrar, no momento exato e de forma elegante, que a liderança natural do grupo já pertence a você. Percebe como o verdadeiro poder tem muito mais a ver com o domínio do próprio ego do que com a força bruta? No próximo bloco, nós vamos dar um passo além. Vamos sair da defensiva e entrar na parte ofensiva da estratégia. Você vai aprender os métodos práticos para fazer com que as pessoas de poder dependam ativamente das suas habilidades, sem que elas jamais se sintam ameaçadas por você. Aguarde, ajuste o fone de ouvido e vamos continuar essa jornada. Bloco 3. Tema: o método prático, as 4 ferramentas de maestria interpessoal. Chegamos agora ao coração do nosso áudio. Se nos 2 primeiros blocos nós entendemos a teoria, a psicologia por trás da hierarquia e as armadilhas mentais que nos fazem tropeçar, agora é o momento de colocar as mãos no volante. Como você coloca tudo isso em prática no seu dia a dia profissional e pessoal sem parecer falso, manipulador ou submisso? A resposta está em dominar um método composto por 4 ferramentas táticas. São passos simples, elegantes e profundos que qualquer pessoa pode aplicar a partir de hoje. Para cada uma dessas ferramentas, nós vamos entender exatamente o que é, por que funciona e como aplicar na prática. Pegue mentalmente papel e caneta, porque este é o seu guia definitivo de execução. Ferramenta 1. A técnica da paternidade compartilhada. O que é? Consiste em moldar e apresentar as suas melhores ideias de forma que a paternidade primária do projeto seja atribuída à figura de autoridade acima de você. Por que funciona? Entenda a mente humana. A maioria das pessoas defende com unhas e dentes apenas aquilo que sente que criou. Quando você tenta vender uma ideia brilhante como 100% sua, o ego do seu líder entra em estado de defesa, procurando falhas no seu projeto para não se sentir em posição de inferioridade. Por outro lado, quando ele sente que a ideia original nasceu de algo que ele disse ou pensou, ele passa a defender essa ideia com o próprio prestígio. Você tira o projeto do campo da rivalidade e o coloca no campo do patrocínio.
Como aplicar na prática hoje? Em vez de dizer em uma reunião, eu criei um plano inovador que vai resolver o problema da nossa área, faça uma abordagem diferente. Experimente usar frases como: analisando aquela orientação que você nos deu no mês passado sobre otimizar processos, eu desdobrei aquele seu pensamento e estruturei este plano prático. O que você acha de seguirmos por esse caminho que você indicou? Percebe a virada de chave? Você entrega a forma, o trabalho duro e a execução, mas entrega o topo da pirâmide criativa para o seu líder. A ideia ganha tração imediata porque o ego dele agora está investido no sucesso da sua entrega. Ferramenta 2. O pedido de orientação estratégica, o falso erro. O que é? É a arte de criar intencionalmente pequenos pontos de vulnerabilidade inofensivos para solicitar o conselho ou a correção da pessoa de poder. Por que funciona? Existe um impulso psicológico profundo no ser humano chamado instinto de proteção e mentoria. Quando alguém se mostra perfeito e autossuficiente em tudo, as pessoas ao redor sentem distanciamento. Porém, ao pedir conselhos, você aciona uma sensação instantânea de utilidade e inteligência na outra pessoa. Pedir orientação não demonstra fraqueza, desde que a dúvida seja estratégica. Mostra que você respeita a bagagem e a experiência de quem está acima. Como aplicar na prática hoje? Escolha um tópico no qual o seu superior se considere um especialista. Pode ser negociação, visão de mercado, comunicação ou gestão. Cometa um pequeno deslize controlado ou traga um dilema simples e diga: eu estruturei a base deste relatório, mas sinto que falta aquele refino estratégico que só você domina. Como você abordaria essa parte técnica? Ao permitir que o mestre ensine, você alimenta a vaidade dele de forma saudável. Ele passa a olhar para você não como uma ameaça, mas como um pupilo promissor sob a sua proteção direta. Ferramenta 3. A moderação do brilho social, o espelho inverso. O que é? É a capacidade consciente de ajustar a intensidade da sua presença, do seu carisma e do seu humor de acordo com o ambiente e o perfil da liderança. Por que funciona? Pense na física da luz. Se você colocar uma lâmpada de fortíssima intensidade ao lado de uma vela, a vela parecerá apagada. Se o seu líder for uma pessoa mais reservada, com menos desenvoltura social ou mais séria, e você se comportar como o centro das atenções da sala, contando piadas, atraindo os olhares e dominando a conversa, você estará inconscientemente apagando a luz dele. Mesmo que a equipe adore você, a conta dessa popularidade será cobrada pelo chefe mais tarde. Como aplicar na prática hoje? Observe a dinâmica da sala antes de se posicionar. Em eventos, reuniões sociais ou apresentações de trabalho. Se o seu chefe contar uma história ou piada, seja o primeiro a validar com um sorriso sincero. Se você tiver um insight brilhante no meio da conversa, em vez de tomar a palavra por 10 minutos, dê o gancho para que ele conclua o raciocínio. Certifique-se de que ele seja a fonte primária de entretenimento e autoridade daquele grupo. Fique nos bastidores articulando o ambiente, atuando como o grande motor invisível daquela conversa. Ferramenta 4. A leitura temporal da hierarquia. O que é? É o método de diagnóstico constante do ambiente para saber exatamente quando adotar a diplomacia da discrição ou a postura de afirmação. Por que funciona? O poder é um ecossistema vivo. Ele muda de mãos, sofre desgaste e se renova. Um célebre pensador da antiguidade dizia que a prudência consiste em saber ler os ventos antes de içar as velas. Aplicar a mesma tática em momentos diferentes do ciclo de poder de uma empresa pode gerar resultados opostos. Como aplicar na prática hoje? Aplique este filtro mental de 3 etapas semanalmente no seu ambiente de trabalho. Etapa 1. Diagnóstico da força. O seu líder atual tem o apoio firme da diretoria, proprietários e mantém o controle da equipe? Ação. Se sim, a regra de ouro é mantida em 100%. Transfira créditos, peça conselhos e seja o pilar invisível dele. Etapa 2. Identificação da decadência. O líder começou a perder prazos, entrar em conflito com o topo e demonstrar descontrole claro? Ação. Reduza gradativamente a associação da sua imagem à dele. Não critique publicamente, mantenha a postura profissional, mas comece a entregar resultados diretos e visíveis aos níveis superiores de forma neutra. Etapa 3. A transição elegante. Quando a queda da liderança fraca se tornar inevitável, não ajude a empurrá-lo do precipício. Ação. Cultive a paciência. Seja a figura de equilíbrio que continua executando o trabalho com rigor. Quando a vaga abrir, a organização enxergará você como a escolha natural, madura e preparada para assumir o comando sem ruídos.
Vamos fazer uma rápida síntese mental do nosso método prático. 1. Paternidade compartilhada. Transforme suas ideias em desdobramentos da visão do líder. 2. O pedido de orientação. Peça conselhos em áreas estratégicas para alimentar a segurança do mestre. 3. Moderação social. Deixe que o líder seja o centro das atenções nos momentos coletivos. 4. Leitura temporal. Identifique a força da liderança para saber quando recuar ou quando avançar. Dominar essas 4 ferramentas não significa diminuir o seu valor. Pelo contrário, significa ter a inteligência emocional de quem sabe que o verdadeiro jogador de xadrez não precisa gritar para vencer o jogo. Ele apenas move as peças certas, na hora certa. Prepare-se! No nosso quarto e último bloco, nós vamos fazer o encerramento memorável deste áudio, consolidando as lições finais e entregando o mapa de mentalidade para você aplicar essa maestria na sua vida a partir de agora. Bloco 4. Tema: o plano de ação, a jornada da maestria e a mudança de hábitos. Até aqui, nós passamos pelas engrenagens secretas da psicologia do poder, identificamos os erros mais comuns e desarmamos o método prático de 4 ferramentas. Agora, entramos na etapa decisiva, a implementação. De nada adianta ter o melhor mapa na mão se você não der o primeiro passo na estrada. E a grande verdade é que mudar a forma como você se posiciona exige mais do que vontade, exige estratégia, consistência e, acima de tudo, paciência com seu próprio processo. Nos próximos minutos, nós vamos desenhar a sua jornada de transição. Você vai entender exatamente como transformar essas técnicas em hábitos automáticos e o que esperar emocionalmente de cada fase dessa mudança. A jornada da mudança em 3 fases. Toda virada de chave no comportamento humano passa por um ciclo natural. Quando você começar a aplicar a estratégia de não ofuscar o superior e moderar o seu brilho social, você vivenciará 3 fases distintas. Conhecer esse caminho é a sua garantia para não desistir no meio da jornada. Fase 1. O desconforto do ego, semana 1 a 2. No início, conter o impulso de mostrar imediatamente o quanto você é inteligente ou dar a palavra final em uma discussão vai parecer estranho. O seu próprio ego tentará sussurrar que você está se diminuindo ou sendo submisso. Entenda este desconforto como um sinal de progresso. Não se trata de fraqueza, mas de autodomínio. Você está treinando a sua inteligência emocional para atuar como um verdadeiro estrategista, deixando de ser um refém das suas reações emocionais imediatas. Fase 2. A observação silenciosa, semana 3 a 4. Conforme o desconforto inicial passa, o seu olhar para o ambiente se transforma. Você deixará de focar apenas no seu próprio desempenho e começará a notar os microsinais ao seu redor. A insegurança velada no tom de voz de um chefe, a necessidade de validação dos colegas e o momento exato em que a tensão da sala muda de dono. É aqui que a mágica acontece. O ambiente corporativo ou social deixa de parecer um caos imprevisível e passa a funcionar como um jogo transparente. Você começa a antecipar movimentos e a calibrar suas atitudes com extrema precisão. Fase 3. A maestria natural, a partir do 2º mês. O que antes exigia esforço consciente agora se torna sua segunda natureza. Você atribui crédito ao topo sem sentir que está perdendo valor, pede orientação estratégica de forma fluida e modera seu brilho social com absoluta elegância. As pessoas ao seu redor passam a enxergar você como uma figura madura, confiável e indispensável. Alguém que resolve problemas sem criar ruídos, proteger egos ou gerar ameaças. Como construir o hábito sustentável? Para garantir que essa mudança seja duradoura e não apenas um entusiasmo passageiro de alguns dias, adote 3 compromissos diários com você mesmo. O compromisso do silêncio estratégico. Antes de responder a uma pergunta em uma reunião importante, faça uma pausa de 3 segundos. Pergunte-se mentalmente: a minha resposta vai agregar valor real ao objetivo do grupo ou vai apenas alimentar o meu ego? Se for apenas para demonstrar superioridade, ajuste o tom antes de falar. O compromisso do elogio direcionado. Uma vez por dia, encontre uma oportunidade genuína de destacar a visão, o apoio ou a orientação de um superior perante os outros. Transforme o hábito de elogiar a liderança em uma rotina natural. A avaliação noturna. Ao final do expediente, dedique 2 minutos para refletir sobre o seu dia. Identifique se em algum momento você tentou rivalizar com a luz solar de quem estava no comando e ajuste sua postura para o dia seguinte. A verdadeira maestria interpessoal não se constrói da noite para o dia, mas sim através de refinamentos diários. Cada reunião, cada conversa no corredor e cada projeto entregue são oportunidades para você praticar a diplomacia, proteger suas alianças e pavimentar o seu caminho para o topo. Mantenha os pés no chão,
Confie no processo e lembre-se: quem domina a si mesmo domina o ambiente ao seu redor. No nosso quinto e último bloco, faremos a síntese final e o encerramento definitivo dos nossos áudios, com a mensagem central que consolidará este aprendizado na sua mente de forma inesquecível. Continue conosco. Bloco 5. Tema: síntese final, prova social e chamada para ação. Chegamos aos momentos finais da nossa jornada. Se você acompanhou este conteúdo até aqui, você já não pertence mais à maioria que caminha de olhos fechados pelo ambiente corporativo e pessoal. Você agora possui o mapa e a visão estratégica que diferenciam os meros executores dos verdadeiros mestres da convivência e do poder. Talvez você esteja se perguntando: será que aplicar tudo isso realmente transforma a trajetória de alguém na vida real? A resposta é um absoluto sim. Olhe ao seu redor. Pense no perfil de um jovem profissional que, apesar de ser o mais técnico da sua equipe, passou anos estagnado e vendo colegas menos preparados serem promovidos. No momento em que ele entendeu a dinâmica da hierarquia, deixando de competir com a vaidade dos seus superiores e passando a atuar como principal pilar de sustentação deles, a carreira dele decolou em menos de 6 meses. Ele não mudou sua capacidade técnica, apenas mudou a forma como geria a segurança de quem estava no comando. Ou pense no caso de uma líder de equipe em um setor altamente competitivo. Em vez de impor suas ideias com força e gerar resistência nos níveis superiores, ela passou a aplicar a arte da paternidade compartilhada e da consulta estratégica. O resultado? Conquistou orçamento ilimitado, proteção permanente da diretoria e a liberdade necessária para inovar com a sua equipe sem jamais ser vista como uma ameaça. Esses não são casos isolados. São o resultado inevitável de quem decide parar de brigar contra a psicologia humana e passa a usá-la a seu favor. Se nós pudéssemos resumir todo o aprendizado deste áudio em uma única verdade fundamental, seria esta: o verdadeiro poder não precisa ostentar luz para provar que existe. Quem domina o jogo da vida sabe ser o sol quando necessário, mas tem a sabedoria e o autodomínio de atuar como estrela para proteger o ecossistema ao seu redor. Impressionar com o ego gera inimigos invisíveis. Proteger o ego de quem está acima constrói impérios e alianças indestrutíveis. A partir deste exato segundo, a responsabilidade é toda sua. O conhecimento de nada serve se ficar guardado na prateleira da teoria. O melhor momento para calibrar sua postura, observar o ambiente e aplicar a primeira ferramenta não é no mês que vem, nem na próxima promoção. É hoje. É na próxima reunião, na próxima conversa de corredor, no próximo projeto que você for entregar. Assuma o controle do seu destino. Domine o seu ego. Respeite a psicologia do poder e pavimente a sua subida de forma inteligente, elegante e implacável. Se esta jornada trouxe clareza para sua mente e expandiu a sua visão estratégica, faça a sua parte. Inscreva-se no canal para não perder os próximos áudios e resumos profundos que preparamos para você. Deixe o seu curtir. Ele é fundamental para que esta mensagem chegue a mais pessoas que precisam desse direcionamento. E faça questão de deixar um comentário aqui embaixo. Qual destas estratégias você vai colocar em prática no seu dia a dia a partir de amanhã? A sua reflexão pode ser o insight que falta para outro ouvinte da nossa comunidade. O conhecimento foi entregue. A estratégia está na sua mão. Agora é com você. Missão dada, é missão cumprida.